Olá, turma boa do terceiro ano, né, meus queridos alunos de redes, de enfermagem, de eventos, né, certo? Redes, enfermagem, eventos e administração, para falar de todo mundo e não ter problema, tá certo? Bom, hoje é o nosso último encontro, estava programado para a próxima semana, dia 14, mas como vocês estão sabendo, né, próxima semana a gente já vai estar fazendo provas online, né? Então venho aqui me despedir, dizer que foi um grande prazer ser professor de vocês no segundo e no terceiro ano, mas que pena mesmo, tá certo? Que a gente não pôde passar esse tempo todo no presencial, né? Mas mesmo assim no online, né? Eu tenho uma grande admiração por vocês, um grande carinho, tá certo? E espero grande sucesso de vocês, tanto na vida estudantil, no Enem, como na UES, como também da maneira profissional, nos estágios e futuramente empregados. Vocês querem encontrar vocês em faculdades, trabalhando no seu curso, né? Vamos lá, vamos para frente. E a gente vai encerrar com um assunto bem tranquilo, essa questão agrária no Brasil, né? O nosso último tópico tem uma questãozinha que eu já coloquei na prova sobre essa questão da distribuição de terras no Brasil. Tá ok? Então, ó, um grande abraço, foi um grande prazer, né, ser professor de vocês, né, mas que pena mesmo que essa pandemia, né, atrapalhou todo mundo em todos os segmentos, mas assim, faz parte da vida, no futuro a gente vai estar contando essa história, né, para os netos, para os filhos, né, lembra daquela época, eu estudei numa época que, né, foi assim, foi assado, isso aí vai ficar na história de vida de todos vocês, tá ok? Mas vamos aqui ao que interessa, né? A questão da distribuição de terra no Brasil. Como você sabe, a questão de distribuição de terra no Brasil é uma questão histórica, né? Desde o nosso período de colonização, né? Visto que quando o Brasil foi encontrado, né, foram feitas as Seis Marias, depois as capitanias, né? E sempre as terras estiveram na mão de quê? De poucos, né? Dos ricos, né? E existe toda uma parte da população que sempre foi o quê? Excluída de posse da terra, tá certo? Hoje em dia, as maiores riquezas provinham do campo, continuam tendo grandes riquezas, mas hoje o setor bancário, o setor financeiro, o setor da informática também ganha muito dinheiro. Mas anteriormente, né, o grande motor da economia brasileira e até mundial era o campo, era a agricultura, tá certo? E aqui no Brasil, como na maior parte do mundo, uma parte da população é excluída dessa distribuição de terra. Eu vou ter, como a gente já falou em aulas anteriores, eu vou ter muitas terras, né, na mão de quê? De poucas pessoas. E muitas pessoas com pouca terra. Isso se chama o quê? Uma má distribuição de terras, um problema histórico do Brasil, tá certo? Que a única maneira de se melhorar isso, né, seria uma reforma agrária. Mas a gente percebe que a cada ano, né, os governos se importam menos isso, favorecendo o que? O grande proprietário do agronegócio, tá certo? Mas vamos comentar um pouco melhor isso aqui, tá ok? Vamos lá, vamos passar aqui para o que interessa. Opa, deixa eu puxar para cá. Pronto, perfeito. Então vamos lá. Durante toda a história ocorreram conflitos pela posse de terra no Brasil, né? Então se fala mal hoje em dia do MST, gente, desde o início tem uma parte da população brasileira que quer ter também acesso à terra, tá certo? Os conflitos eles se iniciaram com a chegada de quem? Do português ao Brasil, que pelo Tratado de Seis Maria não, pelo Tratado de Tordesilha, ele era dono dessa faixa toda de terra. Mas como? Se o morador original era o índio, né? Como é que chega um cara do outro lado do mundo dizendo que é dono dessas terras? Né? Para você ver como a coisa é complicada. Então, com a chegada, né, do português, a expulsão de quem? Do nativo, o índio, né? Do qual, pessoal, já habitava o quê? Há milhares de anos. Então, os índios que sobreviveram, que foram morar o quê? Longe da civilização. Porque o homem branco, entre aspas, o civilizado, veio e disse que era o dono da terra. Como assim? Como é que eu venho de Portugal e sou dono dessa terra? Como é que a Europa divide a América? Né? Para você ver que toda posse de terra aqui no Brasil ela é ilegal. Né? Pois o colonizador tomou essas terras de quem?
do nativo, do índio, tá certo? Bom, essa população continua nas áreas interioranas do Brasil. Então, a população indígena que escapou foi aquelas que foram morar o quê? Bem longe das áreas urbanas. Atualmente, pessoal, não faltam movimentos sociais que apregoem o quê? Uma reforma agrária profunda no Brasil. Uns mais radicais, uns moderados, né? Mas, né, para o problema de distribuição de terras no Brasil, a única solução é o quê? A reforma agrária. Porque senão, cada vez mais vai chegar gente aonde? Nas cidades, que elas não estão o quê? Preparadas para receber esse grande contingente populacional. Tá certo? Vou citar aqui dois movimentos que são ligados à distribuição de terra. O MST, movimento criado no Sul, no Rio Grande do Sul, no finalzinho da década de 70, início da década de 80, tá certo? A Pastoral da Terra, movimento ligado à Igreja Católica, que também apregou o quê? Uma melhor distribuição de terra, né, para a população, visto que a Constituição Brasileira de 88 garante o quê? Que a terra que não cumprir a sua função social, ela é passível o quê? De reforma agrária com uma indenização justa, tá certo? Então, eu tenho uma grande fazenda, não vou produzir, passível de reforma agrária. No meio temos, né, desses movimentos, expulsos de terra pela construção de barragens, né? Eu vou construir uma barragem, né? Aquela população que vai ficar antes da barragem vai toda desaparecer. Então, esses também são considerados sem terras, tá certo? Movimento de construção de barragens e represas, e por não possuírem título de propriedade, não foram ressarcidos de maneira justa. Ele não tinha um documento da terra, diz, então você não é dono dessa terra, não ganha nada. Então, algumas pessoas que têm a documentação vão ganhar uma casa, uma cidade planejada, mas quem não tem documento não ganha nada. Começa a se tornar o quê? Também um sem terra, né? Temos os que perdem as terras pela própria especulação imobiliária, né? A cidade vai crescendo, vão comprando, e cada vez mais fica mais caro eu ter um terreno para plantar, tá certo? Também, né? Atualmente, o grande conflito vai gerar por esses dois grupos, né, de conflitos na terra. Quem? Os poceiros e os grileiros. Lembrando, os poceiros são aquelas pessoas que estão na terra há muitos anos, mas não têm o título de propriedade da terra. Eles têm a posse, mas não têm o direito de ficar na terra. E o grileiro são aquelas pessoas que usam de artimanhas, né, para mostrar documentos falsos, alegando ser o quê? O dono da terra. Então, existem muitos conflitos, né, exatamente nessas duas classes, né, os poceiros e os grileiros, tá certo? Vamos passar aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Bom, cheguei. Pronto. O grande movimento, né, conhecido no Brasil, mas vai existir vários outros movimentos. Mas o que sempre está na mídia, hoje em dia cada vez menos, né, são os movimentos dos trabalhadores sem terras, o chamado MST. Movimento esse criado no Rio Grande do Sul, quando no processo do Rio Grande do Sul começou a usar máquinas, né, grande produção de soja, e aos poucos, né, o trabalhador ficou sem terra. Só quem ia ter terra? O grande proprietário ia mecanizar. E eles não tinham mais local para se trabalhar. Então, eles se organizaram por um movimento reivindicatório, né, daquelas fazendas, daquelas terras que não cumprisse o quê? A sua função social, o governo deveria desapropriar e distribuir essa terra. Tá certo? Bom, quem são os sem terras segundo o MST? Segundo o MST, sem terra são os assalariados rurais que desejam mais benefícios trabalhistas, certo? Que querem terra. Então, eu trabalho numa fazenda, operando uma máquina, né? Mas eu gosto do campo, eu quero ter minha terrinha para plantar, tá certo? Então, essa pessoa também é considerada o quê? Um sem terra, tá certo? Mesmo ela estando empregado, tá certo? Mas ela quer ganhar mais, né? Então, ela se enquadra, segundo o movimento, como um sem terra. Os parceiros, os meeiros e os arredentários,
né? Quem arrenda a terra? Os meeiros, né? Que vão dividir, né? Meio a meio. Os parceiros vão fazer uma parceria, né? Ó, metade, 1/3, 2/3. E aqueles que arrendam por dinheiro, ó, eu quero esse terreno aqui por 5 anos, começa a plantar. Então, essas pessoas que não têm terra, que vão ou arrendar ou fazer parceria, tá certo? Elas também são consideradas o quê? Trabalhadores sem teto, tá certo? Sem terra, desculpe, né? Que os sem teto é outro movimento de trabalhadores que existe em São Paulo e no Brasil todo, né? São pessoas que moram em cidades e não têm moradia, não têm teto. Aí é o movimento dos trabalhadores sem teto. Temos também os boia-frias, né, que são aqueles trabalhadores temporários que são contratados para funções físicas, né, específicas, né, diariamente, tá certo? Então, o boia-fria, já comentamos com você as características do boia-fria, são trabalhadores considerados sem terra. Os proprietários com áreas até 5 hectares. Né, você imagina 5 campos de futebol. Então, a pessoa que tiver até 5 campos de futebol, 7, desculpe, é também considerado um sem terra. Os filhos de proprietários rurais cujas famílias, né, tenham até 30 hectares, sem condição de dividir a propriedade para os filhos. Ah, eu tenho 30 hectares, não sou sem terra. Tudo bem. Mas o filho, tá certo? Ele é considerado um sem terra, tá certo? Porque se o pai fosse dividir, a propriedade não iria render, tá certo? Então, essas são algumas das características, né, das pessoas que são consideradas o quê? Os trabalhadores sem terra, ok? Bom, deixa eu passar aqui. Vamos prosseguir, né? A gente tem aqui os conflitos de terra que envolve, né? No Brasil existe cerca de 31 mil, né, pessoas que sem terra envolvidas em conflitos. A luta pela posse da terra entre o pequeno proprietário sem terra contra quem? O grande proprietário. 20 mil são famílias ligadas ao movimento dos sem terra, movimento dos trabalhadores sem terra. 10 mil são das famílias que não são ligadas ao MST, tá certo? Imóveis, né, invasões de imóveis rurais, né? A cada ano, né, se diminui, né, a quantidade devido à violência policial contra as invasões, né? A gente percebe uma diminuição da quantidade de invasões, né? E o movimento dos sem terra, hoje em dia ele é enfraquecido pela falta de uma política melhor de quê? De reforma agrária. Bom, as principais regiões do Brasil onde existe o conflito, né, dos trabalhadores em busca de terra, né? Vamos lá. As regiões mais problemáticas na Amazônia, tá certo? Na Amazônia a gente vai ter a região do Bico do Papagaio, que é ali ao norte de Tocantins, entre o oeste do Pará e entre o Pará e o oeste do Maranhão, né? Especialmente, né, além do norte e o oeste, Mato Grosso, né, trecho de Rondônia, Maranhão, né? Então, o local mais conhecido é o famoso Bico do Papagaio, tá certo? Mas a gente tem vários locais aí que a gente apontou aí que tem aí, né, ó, ali entre Araguaia e Tocantins, o sertão de Pernambuco, oeste da Bahia, a fronteira de Mato Grosso, né? A rodovia Cuiabá-Porto Velho, a fronteira do Mato Grosso do Sul e Paraguai, a região de Santa Cruz Alma, no Rio Grande do Sul, São Félix do Xingu, no Pará, Pontal do Paranapanema, tá certo? E são os principais focos de tensão que existe no Brasil, né, dessa luta desses trabalhadores em busca de terras para plantar. Lógico, pessoal, vai haver muitas distorções em relação ao movimento, mas eu queria que vocês observassem isso, né? É a luta dessas pessoas que ficaram sem terra devido ao processo de mecanização da agricultura brasileira, tá certo? Lógico, como todo e qualquer movimento, como toda e qualquer profissão, existe aqueles oportunistas, aqueles que realmente estão lá sem merecer,
Mas isso, infelizmente, é uma característica da sociedade brasileira. Do mesmo jeito que a gente vai pegar um ônibus, vai ter um motorista super educado, não sei o quê, vai ter outro horrível, vai ter médicos que vão atender a gente maravilhosamente bem, vai ter médico que não vai nem olhar para o olho da gente, vai passar logo uma receita para beber um remédio pronto, tá certo? Então, lógico, vai haver o quê? Algumas distorções no movimento dos trabalhadores sem terra, tá ok? Bom, como eu disse para vocês, né, era só para a gente arrematar, né, o assunto final, bem rápido, bem tranquilo, né, e lhe dar um abraço, lhe desejar sucesso na sua caminhada. A gente termina o terceiro ano, mas é o primeiro passo para várias caminhadas que vocês vão dar além, né, da escola de ensino médio, tá ok? Então, se Deus quiser, a gente ainda se encontra, né, para desejar pessoalmente vocês muito sucesso, mas se não encontrar, desde agora, desejo muito sucesso a todos vocês, né? Foi um prazer, né, ser professor de vocês e, como disse, infelizmente, a pandemia não deixou a gente ter um contato maior. Então, embora que desde de março do ano passado, né, semanalmente eu estou postando aqui as aulas online, mas nada melhor do que um contato, né, pessoal, tá ok? Fique bem, né? Estou aqui sempre à disposição de vocês.